Louvado seja o nome de Jesus, né? Estamos aqui nessa noite. Com a vontade do Senhor que a gente esteja aqui, né? Deus é muito maravilhoso, irmãos. Você criou copo? Não? Ele sempre... Ele sempre nos dá a oportunidade de poder buscar a Ele, né? Todos os dias que a gente acorda, que a gente está de pé, está vivo, né? Devemos tomar isso como uma nova oportunidade que Ele nos concede para podermos fazer a obra dele, né? É sempre maravilhoso poder falar de Jesus, apesar das nossas limitações, né? Das nossas falhas, do nosso ser, né? E muitas das vezes a gente, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Vivemos em uma guerra constante da nossa carne contra o nosso espírito, pelejando uns contra os outros, né? Um contra o outro, para poder tentar nos abater, né? Mas graças a Deus que estamos aqui nessa noite, irmãos. Mesmo a gente sendo tão falho, errando tanto, mas Deus, Ele tem o prazer de nos ver reunidos, né? Louvando o nome dEle. Porque Deus não está em busca de adoradores perfeitos, né? Mas sim de adoradores verdadeiros, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não busca pessoas perfeitas, irmãos. Porque se Deus fosse ir atrás dos perfeitos, o primeiro que não estaria aqui seria eu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus usa da misericórdia dEle e faz a obra dEle na nossa vida de uma maneira tão maravilhosa que... Aleluia, Jesus! Se a gente estiver pensando em parar ou em desistir, basta a gente começar a colocar os pingos no i, como diz a história, né? Começar a refletir o quão Deus é maravilhoso em nossa vida e quantas coisas Ele já fez por nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quantas maravilhas Ele já operou na nossa vida. Quando a gente estiver pensando em parar, é só a gente se lembrar, né? Das maravilhas, das vezes em que Deus fez do nada o tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Das vezes que no meio da tempestade, até mesmo quando Ele não estava no barco, né? Mas Ele veio por sobre as águas para nos socorrer, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né, irmãos? A gente passa o dia trabalhando, né? Quando chega a noite que não tem nada para fazer, foi aquele negócio do desânimo meio ruim, né? Eu tinha acabado de cortar os cabelos e quando a Samara ligou, eu perguntei se era logo, né? Não, dá 20 minutos, dá. Porque é bom a gente estar reunido para louvar a Deus, né, irmãos? Até o cansaço físico vai embora, né? Quando a gente está louvando a Deus. Glória a Deus! Quando a gente está louvando a Ele, a gente não... Cansaço físico, a gente passa o dia trabalhando, mas mesmo assim é prazeroso, né? Estar aqui. É bom falar de Jesus, irmãos. A gente para pensar nas coisas que Deus já fez em nossa vida. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, né? Se Jesus tivesse morrido na cruz, ressuscitado e nos dado esse direito, essa tão maravilhosa graça de podermos ser salvos, já seria o suficiente para a gente viver a nossa vida inteira de gratidão a Ele, né? Mas além disso, quando Ele foi subindo, Ele disse, eu vou. Mas quando eu chegar lá junto ao Pai, eu vou rogar a Ele que mande o Consolador, né? Para que esteja convosco todos os dias. Então, além de ter feito essa maravilhosa obra redentora em nossa vida, Ele nos deu total amparo, né, e auxílio todos os dias da nossa vida, que é o Espírito Santo ao nosso lado, né, irmãos? O texto que a gente viu nessa noite fala sobre esse momento em que Jesus anda por cima do mar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele tinha ali feito aquele milagre da multiplicação dos pães, Ele falou com os discípulos para que eles fossem para o outro lado, né?
e já era um pouco tarde. E Jesus disse que iria depois. E os discípulos pegaram o barco e foram. E acredito eu que não ficou o barco para Jesus ir, né? Mas ele disse que ia. Ele mandou eles ir na frente, que ele iria logo após. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos foram, andaram quase 6 quilômetros mar adentro, e quando de repente levantou-se o vento, né, o mar, e começou a ir sobre a embarcação. E a palavra de Deus diz que os discípulos ficaram com medo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam ali porque Jesus tinha mandado eles irem, né? E mesmo assim eles enfrentaram uma tempestade, irmãos. Isso é algo que vai muitas das vezes contra o que as pessoas têm ensinado ultimamente, né? Muitas pessoas dizem, se a gente está fazendo a vontade de Deus, ninguém vai passar por luta. Não. Os discípulos estavam no meio do mar porque Jesus mandou eles irem para o outro lado. E mesmo assim eles enfrentaram a tempestade, mesmo obedecendo à voz de Jesus, né? Louvado seja o nome de Jesus. O fato de a gente estar obedecendo a Deus não nos torna imune às dificuldades, mas nos dá a certeza de que diante do mar, que diante do vento, mesmo que as ondas venham sobre o barco, a gente não vai afundar, né? Porque a gente está seguindo a ordem do Mestre. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus não estava no barco, mas o barco estava ali porque Jesus mandou eles irem. Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo 25, por volta de estar entre as 3 horas e as 6 horas da madrugada, né? Começou ali aquela tempestade. E os discípulos esperavam até ver Jesus chegar até eles em outro barco. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que a palavra do Senhor diz que os discípulos tiveram medo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente é ser humano. Não é errado ter medo, né? A gente não pode deixar que o medo domine as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos passaram pela tempestade e ficaram com medo. Quando eles viram o vento soprar, quando eles viram a onda se levantar, que usaram de tudo que eles tinham e não deu certo, então a palavra do Senhor diz que eles ficaram temerosos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles olharam, né, para o mar, eles viram Jesus vindo por sobre as águas. Mas eles não achavam que era Jesus, né, irmãos? O que eu acho interessante é que Jesus mandou eles ir e disse que ele ia logo após. Então, irmãos, quando a gente está debaixo da palavra de Deus, não importa a maneira, a gente tem que ter a certeza que diante da dificuldade, se ele vai vir sobre o mar, se ele vai vir em outro barco, se ele vai vir voando, eu não sei de que maneira Jesus vai chegar, mas de uma coisa eu sei, de que ele não nos deixa só diante da dificuldade. Aleluia. Ele veio aqui sobre o mar, porque ele disse que ele iria logo após. Então, se a gente está diante, obedecendo a palavra dele, não importa a dificuldade que venha sobre a nossa vida, uma coisa a gente tem que ter certeza: Jesus, uma hora ou outra, ele vai chegar e vai socorrer a gente. Ele nunca deixa a gente sozinhos. Ele nunca nos deixa só ao ponto de a gente parar, ao ponto de a gente naufragar no barco. Ele vai chegar, não importa a maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente espera Jesus vir com a providência na nossa vida de algum jeito, mas Jesus vem de um jeito totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que nenhum desses discípulos esperavam ver Jesus andando sobre as águas para vir ao encontro deles para o socorrer. Mas eles viram Jesus e o socorreu. Às vezes Jesus não vem. Às vezes quando Jesus vem nos socorrer, quando Jesus vem nos dar o amparo dele, talvez ele não venha da maneira que a gente pense que ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho certeza: ele nunca nos deixará sozinhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos ficaram com medo. E o que a gente deve fazer, né, irmãos? Como a gente deve agir diante do medo? A palavra do Senhor diz que eles clamaram, né?
eles começaram a passar pela tempestade, que não tinha mais jeito, que Jesus vinha sobre o mar e eles ficaram com medo, então começaram a clamar. Então uma das coisas, irmãos, para expulsar o medo da nossa vida é o clamor. E se tem algo que o medo tira da gente, irmãos, é o foco. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando Pedro ia caminhando sobre as águas, que ele começou a olhar e sentir. Ele olhou para as ondas e sentiu o vento. Aí ele começou a ter medo e perdeu o foco. E começou a afundar. Então o medo tira da gente o foco. Quando a gente está com medo, a gente não consegue agir do jeito certo. A gente não consegue tomar a decisão certa. Da mesma maneira quando a gente está com raiva, né? A gente nunca deve tomar uma decisão diante da raiva. Porque provavelmente depois a gente vai se arrepender daquela decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o medo. O medo tira da gente o foco. Se a gente for agir diante do medo, a gente vai acabar agindo do jeito errado. E acabar afundando como Pedro começou a afundar. Quando ele sentiu o vento, quando ele viu as ondas, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, quando ele começou a afundar, ele clamou por Jesus, né, irmãos? Aí Jesus estendeu as mãos, tirou Pedro de dentro do mar e Pedro voltou caminhando com Jesus para o barco, né, irmãos? Até onde ele tinha caminhado, ele ainda voltou caminhando sobre as águas ali para o barco, né? Então, algo que o clamor nos possibilita, irmãos, e nos dá é poder ter a mão de Deus estendida para a gente, né? Quando Pedro clamou, Jesus estendeu as mãos, né, irmãos? Então, quando a gente clama, a mão de Deus se estende em nossa direção para nos socorrer, né? Mas olha como é interessante. Pedro clamou, recebeu a ajuda, mas também recebeu a correção, né? Quando ele disse, por que duvidaste, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por que tu duvidou? Por que no meio da caminhada tu olhou para o vento, tu sentiu o vento e olhou para as ondas e acabou duvidando e começou a afundar, né? No mar ou no barco, irmãos, o importante, louvado seja o nome do Senhor, é que Ele está sempre ao nosso lado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vindo no barco, ou sobre o mar, ou voando, né? Ele vai sempre estar do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante que eu achei quando eu estava lendo a leitura Confissão nessa noite, vamos ver se eu acho aqui no versículo, né? Pronto. E quando subiu para o barco, acalmou o vento, aí no versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu fiquei pensando, né? Dos que estavam no barco, somente Pedro teve coragem de ir, né? Os outros ficaram todos com medo. Mas quando Jesus entrou no barco, que acalmou a tempestade, aí eles foram lá e se prostraram e adoraram a Jesus e disseram, verdadeiramente você é o Filho de Deus. Aqui, irmãos, é para mostrar que ninguém é igual, né? Existem aqueles que têm a ousadia de Pedro e vão até Jesus. E existem aqueles, irmãos, que ficam no barco e esperam Jesus fazer um milagre para depois ir lá e adorar e reconhecer quem Ele é, né? Ninguém é igual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso aqui acusar os que ficaram no barco e dizer que eles eram homens incrédulos, homens que não acreditavam, homens que não obedeciam a Jesus. Não posso dizer isso. Aqui eu não consigo ver, irmãos, alguém melhor do que o outro. Eu não consigo dizer que Pedro foi melhor do que os outros porque ele foi até Jesus caminhando sobre as águas. Não. Mas eu consigo ver aqui dois tipos de pessoas. Uma que é Pedro, que teve a ousadia de ir até Jesus, mesmo no meio da trajetória afundando. E a outra é os discípulos que ficaram no barco. Mas mesmo assim, irmãos, no final de tudo, todos estavam aos pés de Jesus, adorando a Ele. Pedro que foi até Ele e os outros que ficaram no barco. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui a gente tem dois tipos de pessoas. Não há ninguém aqui melhor do que o outro. Ambos erraram, ambos fracassaram. Porém, no final,
todos estavam prostrados aos pés de Jesus, o adorando. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que importa. Uns ficaram no barco. Pedro foi lá até Jesus, mesmo afundando. Eu não vou dizer que Pedro foi melhor do que os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a fé dos outros fosse menor, mas Pedro também teve uma fé pequena. O importante, irmãos, é que no final de tudo, eles estavam aos pés de Jesus, adorando a Ele. Existe aqui alguns, né, que esperaram ver o milagre para depois o adorar, né? E Pedro foi até Jesus quando Jesus estava lá no meio do mar ainda. Mas não por isso ele foi melhor do que os outros. E nem os outros foram pior do que ele. O importante é que no final, todos terminaram adorando a Jesus. E é assim que deve ser a nossa trajetória. O importante, irmãos, é que no final, a gente esteja sempre adorando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que no meio do percurso haja momentos de fraqueza, haja momentos de incredulidade, mas no final tudo vai dar certo, né? Certa vez eu escutei uma frase que dizia, né? Se tudo ainda não está bem, né? É porque não é o fim. Porque no final tudo dá certo, né? Para aqueles que têm fé em Deus. Então, se algo na tua vida ainda não está legal, ainda não está, você não está feliz ainda, não se preocupe, ainda não é o fim. Tenha certeza disso, que no final tudo vai dar certo. E você vai estar feliz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, quando fala sobre essa passagem, Jesus andando por cima do mar, né? A gente aprende isso. Que muitas das vezes, mesmo obedecendo a ordem de Jesus, a gente vai passar por tribulação. Mas a gente deve carregar conosco essa certeza de que diante do mar, de que diante da fornalha, de que diante dos leões, né? De que diante dos acusadores, de uma maneira ou de outra, Jesus irá nos socorrer, né? Diante da enfermidade, diante das dificuldades, diante de qualquer situação, a gente tem alguém maior do que tudo e do que todos ao nosso lado. Então, não há motivo para parar, não há motivo para desistir, né? Jesus está conosco. E se Ele está conosco, né? Nada pode nos abalar, nada pode nos deter. Ainda que no meio do percurso a gente sinta medo, né? Como os discípulos sentiram medo. Mas o importante foi que no final aqui tudo deu certo, né? Eles passaram para o outro lado, assim como Jesus mandou eles passar. Jesus estava com eles, assim como Ele disse que iria estar. E é interessante que quando eles chegaram lá, que as pessoas ouviram que Jesus estava naquele lugar, andaram naquela terra toda, trouxeram o que tinha de doente. Irmão, eu fico imaginando, né? Como é que não ficou aquele lugar depois que Jesus saiu de lá, né? Não tinha nenhum doente lá não, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que eles andaram por todo lugar, trouxeram todos os enfermos. E pediam, né? Deixe que ao menos toque na hora do seu vestido. Então, com certeza, quando Jesus chegou naquela terra, era uma terra cheia de enfermidade, cheia de enfermos, cheia de opressão. Mas quando Jesus saiu daquele lugar, era um lugar sarado, era um lugar feliz, era um lugar de pessoas saudáveis. Porque a gente sabe que no lugar que Jesus entra, a depressão sai, a enfermidade sai, o mal sai, a tristeza sai. E quando Jesus está nesse lugar, tudo fica diferente, né, irmãos? Eu fico imaginando como aquele lugar ficou bom. Porque não tinha mais nenhum doente ali quando Jesus saiu de lá, né? Todos ficaram sarados, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.